Bookcast dos Anônimos. E aí, Bruno, como é que você está? E aí, Paola, estou muito bem, graças a Deus. Chegando para o canto 6 da Ilíada, que é o meu canto favorito. Para os apaixonados e românticos, diríamos que o final do episódio é aquele bate forte coração, não é não, Bruno? Olha, eu diria nem só para os apaixonados e românticos, para qualquer pessoa que tenha um coraçãozinho pulsando no corpo. Vai achar sensacional. Não tem como não achar sensacional este, É este canto. verdade. E, inclusive, na minha opinião, é isso daqui, depois que eu li, obviamente, né? Literatura clássica, é isso que diferencia de tudo que nós temos hoje em dia. Não tem como comparar essas questões. Não é verdade? Exatamente. Com certeza. É realmente aquele momento que é o vulgo soco no estômago do livro, né? Que você olha e fala assim, nossa, fui golpeado. Exatamente. Cupido pega e atira a flecha para você se apaixonar, só que aqui não é gente, né? É um livro. E a gente acaba se apaixonando pela história, mais do que É, já estamos. e é incrível que é um livro que deveria falar sobre uma guerra. Como nós sabemos, o livro não trata da guerra, né? Ele trata da cólera de um ser, da cólera de Aquiles. Mas estamos numa situação de guerra, de peleja, mas o que mais nos toca, o que mais nos chama a atenção são esses diálogos maravilhosos que nós temos aqui neste livro incrível e maravilhoso. Tanto é que neste canto nós já começamos com a guerra, né? Continuamos, na Exatamente. verdade, com a guerra, que não havia terminado Exatamente. no episódio passado, depois daquele final incrível, com a égide de Zeus vestida por Atenas, toda engalanada de pânico. Aqui nós continuamos esta guerra, mas verificando, né, como que estão os homens neste caso e não os deuses. Exatamente. E quem volta a nos dar o ar da graça nesse episódio é Menelau, né? Junto com Ex- seu irmão, os Aqueus, a dupla inseparável volta a aparecer. É a dupla inseparável de Átridas. É de Átridas. E olha, ocorreram outras, né, outras batalhas ali antes dessa, mas como nós falamos aqui, não é no que nos interessa. O que nos interessa é o que acontece ali nas minúcias, diríamos assim. Então, Menelau, né, ele atinge Adrasto. Atinge não, na verdade. Ele consegue capturar, diríamos assim, Adrasto, depois de Adrasto sofrer ali com os seus cavalos presos numa árvore e eles acabaram rompendo a corda e fugindo, se separando do carro e deixando seu amo para trás. Menelau só chega lá, parecendo aquela cena final do Vingadores 1, Paola, eu não sei se você já assistiu. Esta cultura é inútil. Esses filmes eu não sou muito chegada, não. Ah, pois é nossa Miss Cultura. Como, como eu já fui menos culto, como eu já fui menos culto do que eu ainda sou, eu já assisti a saga dos Vingadores, porque eu gostava apenas de me divertir. No finalzinho lá do primeiro filme dos Vingadores, aparecem todos eles com suas armas apontadas para o Loki. E aqui acontece exatamente a mesma coisa com Menelau. Adrasto vira para o lado e tá lá Menelau com a lança apontada para ele. O que ele faz, Paula? A primeira coisa que ele faz é se agarrar aos joelhos e pedir piedade. Não, perdão, É, perdão, é, perdão. a, é a coisa comum aqui, né? Fala a verdade. É engraçado você falar isso, né? Porque no. Bom, enfim, vou entrar na temática pontualmente de religião. Tem um canto católico que chama Kyrie eleison, né? E Kyrie eleison era a palavra, era assim, o ato final de um guerreiro grego antigamente. Era o que eles falavam quando eles estavam na, na linha da morte. Então, provavelmente esse cara deve ter falado assim, Kyrie eleison. Não, brincadeira, não sei. Mas é curioso, enfim. Então, e ele pedindo lá clemência para Menelau, e ainda disse, né, como ele era muito rico, como todos, aqui é uma guerra de aristocratas, né? Ou seja, é a guerra dos melhores.
Então ele tinha muito dinheiro e disse para Menelau que o poupasse, que daria muitas riquezas em trocas. Mas Menelau aceitou? Não aceitou? Como que foi, Paulo? É, Menelau tava ali meio titubeando no jogo, né? E aí quem que aparece, Bruno? Aparece Agamenon. E Agamenon vira e fala assim, ó, Você tá muito mole. titubear, você não vai titubear nessa aí não, meu filho. Você tá mole demais. Da onde você tá vindo? Da Molelândia? Não. Você é um Átrida. Você pode parar com isso aí. Você vai matar Adrasto, sim. E, aí, O né, que aconteceu? e ele nem deixou Menelau matar, né? Porque Menelau, na verdade, já estava praticamente dando Adrasto para os seus camaradas levarem ele Exatamente. preso para depois pegar os seus, a sua recompensa, como nós veremos nos cantos futuros que aconteceu, né? Mas antes daqui, numa linha do tempo antes desta parte da guerra. Só que aqui Agamenon estava possesso. Por quê? Porque o fugitivo do Paris, Alexandre Deífobo, escolha o nome que você quiser, desapareceu quando era para eles terem vencido, acabado com a guerra, né? E aí ele estava lá nervosão, Agamenon falou: "Não, não vai poupar ninguém". E ele mesmo pegou e arrancou a cabeça do pobre Adrasto. E é forte, do mesmo jeito, eu não vou nem citar como foi, como você citou no episódio passado, porque é feia a coisa, viu? É feia. Digamos que Adrasto ficou um pouquinho mais leve. Ficou sangue, né? Zero sangue. Sobrou mais nada ali, coitado do rapazinho, do Pois Adrasto. é, Gui, um pouco mais leve, o corpo deu ficou meio transparente, invisível. Não, mas o pior é que imagina você ter a esperança de E alguém ter te perdoado e depois chegar outro e te enfiar ali a espada ou a lança. Você imagina aquela esperança que vai embora assim do nada, vem aquele medo, aquele. É como se ele tivesse visto a égide de Atena, né? De Zeus com Atena. Ele viu o pânico lá, ele viu, olhou o pânico ali, ficou assustadão na hora. E eu imagino que foi assim. exatamente. E Não, e é engraçado que Agamenon, ele realmente ele vira e fala molengão pro Menelau, né? Pô, e a gente sempre fala, nossa, Menelau era um baita de um guerreiro. Aí chega Agamenon e fala, Menelau amolecido, seu, seu Maria Mole. E aí depois, bom, aí caminhando aí na história, aparece para mim um dos anciões mais icônicos, que é Nestor. exatamente. E É ele muito sai inteligente. incitando, muito astuto, e ele sai incitando a todos para que ninguém fique para trás e E tente pegar despojos, né? exatamente. Tipo, não inventa de sair pegando coisa dos outros não e vão para frente, que é daqui para frente. É engraçado que a gente aprende duas coisas com isso, né? Primeiro que até a aristocracia naquela época era praticamente uns zumbis, assim, opa, matei alguém, vou despojar ele aqui, vou pegar os equipamentos dele, os itens, porque eu sou pobre. E eram os mais ricos, era Também. apenas a aristocracia. Então, para ver como que é muito diferente, né? O mundo era muito diferente do que nós podemos conceber. E ao mesmo tempo, ele fala para o povo continuar, né, para eles não desanimarem ou deixarem descansar ou como nós diríamos hoje em dia, né, o sangue esfriar. Continuem e também outra coisa, para que ninguém fique com mais, né, porque se ele incita todos que vão à guerra, que vão à frente, não parem, e alguém fica para trás pegando, esta outra pessoa terá uma vantagenzinha ali, né, de pegar mais despojos do que os que foram, né, continuaram na guerra. É a vantagem e uma certa desvantagem também, né? Porque ele pode ser desprendido e acabar sendo feito refém ou pego e sendo morto, né? A faca de dois gumes da avareza, né? Você, de um lado, ganha muito e do outro você é um zero à esquerda. E é engraçado que ele vira e fala assim, né? Pra acalmar a galera, fala, depois, já tranquilo, vocês podem voltar aqui e pegar tudo que Pega vocês o que quiserem, quiser. mas primeiro, mas primeiro vamos focar aqui na guerra, gente, foco, foco. Foco, Parece foco na treinador de peleja. academia, né? Depois você pega aí o Gatorade, primeiro morre aí, seu inútil, não brincadeira, mas é tipo isso. Primeiro vamos guerrear, depois a gente vem pegar a nossa recompensa.
É, E, exatamente. e agora a gente passa pro lado dos troianos, né? Aparece um personagem que não havia aparecido aqui até o momento, né? E não é tão importante assim na história, não, pelo que eu me lembro, não aparece muitas vezes, mas neste momento ele é importante porque ele incita e ele também já começa, apesar da gente já perceber antes, mas aqui ele deixa explícito quais são os dois melhores dos troianos, né? Exatamente. Aparece Heleno incitando tanto Heitor quanto Enéas. E é engraçado que ele fala assim para os dois para que eles defendam a cidade e que não deixe os aliados recuar, porque os aliados estavam neste momento recuando. E aí ele fala que se os aliados encontrassem, né, tipo, fossem de volta para a muralha e encontrassem suas mulheres, eles não iriam querer voltar para a guerra. Exatamente. Ele E sabe como é que são as troianas e fala: não, 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 pode parar. sabe como que são as troianas de belos cabelos, né? E ainda Realmente. como que é o amor nós veremos aqui na continuidade desse canto também, né? O amor de um homem para uma mulher, de um pai para um filho, para uma filha. Então ele imagina que se os troianos forem lá, eles iriam esfriar o sangue, como eu acabei de dizer. E ainda ele menciona que eles não podem deixar, e ainda fala para os dois, para Enéas e para Heitor, que são os melhores, para que eles fossem para cima de quem? Do Diomedes, né? Que estava até agora desbaratando todo mundo. Já estamos a 3 cantos com o Diomedes arrebentando todo mundo. E isso logo. Diomedes é o Hulk da galera. Exatamente, isso logo depois de, de Agamenon humilhar, né, ou tentar humilhar ele apenas fica quieto e eu acho que ele estava pensando ali no momento. Fica só esperando para você ver o que eu vou fazer. E o cara tá desbaratando, fazem 3 cantos. E aí ele fala ainda, inclusive Heleno fala para Enéas e Heitor que Diomedes estava mais forte que Aquiles, que é a mesma coisa. Ó, para você ver como que é a medida das coisas, né? No canto anterior, quando Diomedes estava desbaratando, ele inclusive praticamente matou Enéas, né? Enéas foi revivido ali, né? Ele não foi curado, ele foi revivido por Apolo. Então, tanto Cipre, vou colocar um nome diferente para vocês pensarem quem é, quanto Apolo disseram a Zeus que Diomedes estava tão forte, a Zeus, na verdade, Cipre disse para Ares que Diomedes estava mais forte, tão forte que poderia combater até Zeus. E Apolo diz a mesma coisa quando volta, encontra, se eu não me engano, sua irmã Artemis. Ele diz que Diomedes estava tão forte que combateria o próprio Zeus neste momento. E aqui, a medida dos homens é diferente. A medida dos homens é Aquiles. Então, Heleno diz que Diomedes estava mais forte que Aquiles. Então, assim, ele estava mais forte do que qualquer um ali naquele momento. Ele estava realmente possesso, estava com fogo de Atena. Exatamente. E um ponto importante para falar de Helena, que apesar dele não ser um personagem tão importante, ele é filho de Príamo, né? Que é rei. Isso, é um dos irmãos de Heitor e de Paris, né? Exatamente, exatamente. E aí, o que ele Outro ponto faz? interessante, foi mal te cortar, Bruno, é Continue. que que ele pede a Heitor que Era isso que eu ia vá até a comentar. cidade. Ai, meu Deus, a gente pensa igual. Parça. Ele pede a Heitor que volte à cidade e fale à mãe e para reunir as anciãs no templo de Atena. Ai, eu adoro essa descrição. Bom, todo mundo já sabe. Atena de olhos esverdeados, na Acrópole, né? Para rezar pela deusa e pedir para que a deusa proteja o exército troiano, né? Exatamente. Ele pede para que Heitor faça isso, para que Heitor volte para a cidade e peça às anciãs que façam essa oração. E uma coisa engraçada, me lembrei agora do Sete contra Tebas, de Ésquilo, que lá no Sete contra Tebas, o rei, o rei de Tebas, o nome dele é muito difícil de falar, Edéocles, Equéocles, é muito difícil de falar. Um dos filhos de Édipo, no comecinho ali do Sete contra Tebas, ele já começa a brigar, eu diria assim, com as mulheres da cidade, porque vêm os 7 generais contra Tebas, nas 7 portas de Tebas, e aí elas começam a ouvir o estrondo ali
das falanges inimigas e começam a se assustar e gritar e cantar, e cantar não, né? E clamar alto aos deuses no meio de toda a cidade. E aí o rei começa a xingar elas, fala: "Ó, vocês estão com seu medo desmedido, vocês estão tirando toda a coragem dos nossos guerreiros de lutar. Parem de gritar aqui no meio da cidade, vão lá pro templo." E aí eu fico imaginando as mulheres troianas fazendo mais ou menos essa ideia, indo lá até o templo de Atenas, todas chorando, né? Como nós veremos até mais na frente o que ocorreu com Andrômaca, por exemplo. E outra coisa Exato. interessante é que quando essas mulheres se reúnem, elas vão. É o mais incrível. Elas vão lá pro tempo de Atena. Logo quem, né? Logo as troianas indo pedir para Atenas ficar contra Atena ficar contra os aqueus. É um negócio que não vai dar certo. Igual Assim, mas a gente sabe a história, né, só sim, que não, eu sei. Aquele visualizador, né? Aquele que visualiza a distância, fica mais fácil de falar, com certeza. que você vira e fala assim: "Não, cara, você tá aí fazendo o movimento errado". É tipo quando você tá ensinando alguém a jogar xadrez, aí o cara, sei lá, tipo, entrega o cavalo pra rainha. Aí você fala assim: "Não, cara, meu Deus". É exatamente isso. Pior ainda quando entrega a rainha pro cavalo. Exatamente. Porque o movimento do cavalo é em L, às vezes você não consegue enxergar esse cavalinho serelepe ali. Mas é engraçado, a gente vai ver até mais pra frente, porque nós vimos num dos cantos anteriores que fizeram libações para Zeus, para que Zeus punisse quem fosse contra o acordo de trégua deles, enquanto Paris e Menelao estavam brigando. E vimos que Zeus não estava nem aí pro acordo. Eu diria que O quê? Acordo de quem? não tô nem aí pra vocês, vocês têm que cumprir o que eu quero. E eu imagino que Atenas foi mais ou menos igual aqui nesse caso. E aí, como nós já estamos falando de Atenas, nós não temos como falar de Atenas sem lembrar novamente de Diomedes, né? O rapazinho desbaratador. Quando Heitor, né? Porque Heleno pede para que Heitor passe pelas falanges, incitando eles à guerra. Quando Heitor incita, os troianos eles ficam apolvorosa e aí voltam à sua vontade de guerrear, eu diria assim. Com isso, eles dão aqueles gritos de guerra e aí acabam espantando os aqueus que estavam avançando até o momento, eles param. E aí, o que acontece? Diomedes, vocês lembram, nos episódios anteriores, Atenas tinha falado, Atena, não confunda a cidade com a deusa. Atena tinha falado para Diomedes não lutar contra deuses, apenas contra humanos, Homens, é. apenas contra os homens. E Então, Diomedes estava doidão e estava tentando qualquer um, né. no canto passado, mas aqui parece que ele já voltou à lucidez dele. Tanto é Não, ele voltou, exato. que ele viu esses troianos assim, todos os aqueus pararam, achando que eram deusas que estavam lá no meio deles, que os incitavam e por isso ficaram com medo. E Diomedes faz a mesma coisa. Ele encontra Glauco lá, e como ele estava todo possante, né? Ele fala: "Quem é você que tá vindo contra mim aqui? Você tá muito corajosinho aí, está se achando demais para vir contra mim, né?" Fica bonito, né, porque fica: "Quem és tu, valentão dentre os homens mortais?". Exatamente. Tipo, por acaso você não me conhece? Parece quando eu era criança, quando a gente não tinha coragem de brigar com a pessoa, a gente só falava: "Você sabe quem eu sou?" Tipo, a pessoa tentar se acovardar e fugir pra eu não precisar brigar. Diomedes fez "Seu sou filho de quem?". então, Diomedes fez exatamente a mesma coisa, porque ele não queria lutar ali, ele achou que era um deus e ele não podia lutar. E aí ele pergunta: "Por acaso tu és um deus?" E aí ele pergunta da onde Glauco vem, de que família, qual é a linhagem dele, e a resposta de Glauco é muito, muito boa, né, Paula? Fala pra gente, como que é a resposta de Glauco? Eu achei muito interessante. Frígida magnânimo, por que queres saber da minha linhagem? Assim como a linhagem das folhas, assim a dos homens. As folhas atira os ventos ao chão, mas a floresta no seu viço faz nascer outras. Quando sobrevém a estação da primavera, assim nasce uma geração de homens, e outra deixa de existir. Mas se quiseres, ouve também isto, para que fiques sabendo da minha linhagem, pois muitos varões há que a conhecem. Aí ele fala que há uma cidade, Éfire, no centro de Argos, apacentadora de cavalos. Foi lá que viveu Sísifo, que foi o mais ardiloso dos homens. Sísifo, filho de Éolo, nossa, só nome bonito, né, gente? Foi ele que gerou um filho, Glauco,
E Glauco gerou o irrepreensível Belerofonte. 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 É um nome bem difícil de citar, esse de Belerofonte aí, mas era um personagem, pelo jeito, bem importante na história. Exatamente. E A é quem os engraçado que. deuses deram. Opa! Pode falar, pode falar. Só terminar aqui. A quem os deuses deram a beleza e a amorável virilidade. Ou seja, eu não sou ninguém, mas eu gerei alguém que os deuses adorem. Então você toma cuidado antes de vir falar com quem eu sou. Ele veio de uma linhagem assim, tipo, ele disse que a linhagem não era importante. Tipo, o que importa a linhagem? Somos todos homens como palha. Olha que a consciência dele. Mas ao mesmo tempo ele mostra uma linhagem grandiosa, né? Porque Sísifo, eu imagino que tenha saído daqui o mito de Sísifo, né? Não sei se você conhece o mito de Sísifo. É aquele que toda vez tem que levar a pedra até o topo da montanha? Você conhece esse mito? Então, esse aí eu. Não conhece? Então, eu acredito que seja o mesmo Sísifo, obviamente, porque é a literatura mais antiga dos gregos. Então tiraram daqui, porque Homero não se aprofunda. Homero, eu diria que ele é como se fosse um boi que tá com a carne fresquinha, assim, sabe? E aí ele tem a parte da alcatra, aí tem a parte ali, sei lá, de várias partes do boi, onde ele deixa só alguns pedacinhos para as pessoas poderem pegar e criar seu próprio churrasco, eu diria assim. Então deixou, por exemplo, Sísifo para que eles criassem uma história. Ele deixou, por exemplo, a história de vários personagens aqui, que eu não vou dar spoiler, mas em aberto, porque quando passa da Ilíada para a Odisseia, parece que dá um salto no tempo. Então ele deixou para os nossa, não vou conseguir falar. Geógrafos. Isso, obrigado. Tragediógrafos gregos criarem diversas peças com os personagens que aqui estão. Então, Não imagino. só criarem, como talvez continuarem a escrever os contos que já existiam. E que Também. ele, talvez, porque ele era cego, não tivesse nem vontade nem tempo para fazer, né? Então, e é interessante que ele deixa esse fio, diríamos assim, ele deixa essa ponta do elo, né, para qualquer um puxar. E aí quem puxar essa história e ia criar melhor, faria sucesso e ficaria para o restante das eras como nós estamos vendo até o momento. E a história de Belerofonte é bem interessante, né? Eu diria que parece bastante com a história de Hércules, inclusive, só que uma mudancinha ali, porque ele era um ser, né, bem portentoso, diria assim, e era vizinho de um ser chamado Proito. Esse Proito, bem inveja, tinha bastante inveja dele. E é engraçado que, ao mesmo tempo que Proito tinha inveja de Belerofonte, a esposa de Proito queria Belerofonte. Só que Belerofonte era um ser digno, né? Não era desse tipo de pessoa que Dorme faz com isso. qualquer pessoa, Ou que exatamente. Ele dorme com a era mulher uma do pessoa vizinho. íntegra. Era íntegro, Exato. exatamente. Mas outra coisa que deixou em aberto, que talvez tenha em outra história também, é o porquê que ele teve de obedecer Proito, porque Proito manda ele ao sogro com, diríamos assim, uma carta registrada, carimbada, né, com o selo de um rei, daquela que ninguém pode abrir, para que o sogro matasse Belerofonte longe. Por quê? Porque a esposa de Proito disse, ele tentou dormir comigo e eu não aceitei. Se você não fizer nada com ele, morra você então. Ou seja, ele enganou o marido, né, que ficou enfurecido e mandou Belerofonte para essa armadilha. E chegando lá, o sogro de Proito nem lê a carta, ele começa a dar muita hospitalidade a Belerofonte, gostar dele, e depois, quando lê a carta, se surpreende. Mas nem por isso ele deixa de tentar realizar. Só que aí ele manda Belerofonte ir matar diversos seres místicos, achando que ele iria morrer, só que, para a surpresa dele, ele vence todos esses seres. Me lembra um pouquinho da história de Hércules, essa daí, é bem interessante. Inclusive um ser que a gente escuta muito falar quando estuda mitologia, que é a Quimera, que é descrito como ela é de raça divina, não pertence a dos homens. À frente tem forma de leão, atrás de dragão, no meio Exato. de De cabra. Seu carneiro que você sogro quer. é a fúria terrível do fogo ardente. Ou seja, Exatamente. Belerofonte é o cara que mata a Quimera. Que matou a quimera. E é daí que surge, né, essa ideia de quimera ser um animal misturado. Então, Exato.
Cultura, Daí minha que vem gente, o cultura. quimerismo, exato, nessa Exato. ideia que o pessoal na Guerra Fria misturava zebra com leão para ver se dava certo, né? É, Tem uns exatamente. negócios muito loucos aí, a galera tinha uma imaginação bastante. Olha, Enfim, né? quem Voltemos assistiu, aqui. quem assistiu Fullmetal Alchemist e lembra e liga com a palavra quimera já começa a chorar neste momento. Quem não assistiu, fique só na imaginação ou assista. Mas outra coisa interessante é que o Sogro de Proito, ele foi anfitrião de Belerofonte por 9 dias. E aí, ao 10º, ele pediu a carta. Exato, Exatamente! A guerra teve 9 anos, e aí no 10º nós estamos nela. Então, esse número 10 tem algum misticismo grego, né? Com certeza tem. certeza. E outra coisa que Belerofonte derrotou foram as feministas, brincadeira, as amazonas. Amazonas. Você falou feministas, eu fiquei, não, cara, é as Amazonas. Você Um entendeu? pouquinho. Mas você entendeu? Talvez se Tem. fosse. Não, mas tem um pouquinho de relação, né? Aquela coisa de eu não preciso de homem pra nada, eu vivo aqui Não, sozinha. mas as Amazonas, pelo menos, elas sabiam encantar homens. É, sim, elas sabiam encantar homens, mas elas não precisavam deles para nada, como dizem que é hoje em dia. Foi por isso a brincadeira. Assim. Talvez fique um pouco distante, mas deu para entender mais ou menos. Deu para entender um pouquinho. Olha, Exato. mas eu vou dizer que, obviamente, é o único lugar que eu li que tem nome de uma amazona é a Camila, lá de Eneida. E ela, eu vou te falar que a bichona era braba. Mas enfim, continuemos aqui na Ilíada. Agora volta outro personagem que nós vimos no episódio passado, né, Paola? Que é o guerreiro, Pédon. filho de Zeus, Sarpedon. Vocês lembram que no episódio passado ele lutou com o seu. O que ele era? Era tio? Não, era sobrinho? Era sobrinho, né? Porque ele era irmão de Hércules, ele era filho de Zeus. Então, ele lutou com o sobrinho. Só lutou com o sobrinho Ele lutou dele com o sobrinho. Agora deu no um momento episódio. tela azul na minha cabeça. Eu fiquei tipo, o quê? Não, Ele ele lutou lutou com o contra o. sobrinho É porque o nome é difícil, ó. de Heracles. Exato, ele lutou contra o Tilepólemo. E aí o venceu. Fiquei. Eu acho que eu engasguei na hora que eu falei, porque deu Sim. tipo motor velho. Fica No episódio no passado, episódio acho que foi passado. isso Exato. mesmo. E aí lutou com o Tilepólemo. E ele conseguiu matar Tilepólemo, mas ao mesmo tempo ficou bem ferido e foi levado, né? Daí. Que a gente tem a descrição de quem ele é filho, né? Porque Exatamente. De quem ele é primo, né? Que isso que é interessante, porque ele tanto é tio de Tilepólemo que ele matou, quanto primo de Glauco que aparece aqui na luta exatamente. contra. Não, eu acho que a gente acabou pulando, né, essa história de Glauco e de Diomedes, né, Paula? Porque a gente acabou se empolgando com Belerofonte. É. Porque olha só, Glauco, quando estava conversando com Diomedes, quando Mas é Diomedes. mais pra frente que eles vão Ah, tá verdade, é trem. no próximo. Tá É certo, agora, na não, Bruno? Não verdade. dá spoiler, não. Não darei spoiler. Então conte, porque aqui na história mostra que ele era primo de Glauco, né? Então o que que acontece aqui nessa briga, nessa conversa de Glauco com Diomedes? Só falando, Belerofonte tem 3 filhos, né? Isandro, Hipóloco e Laudameia. Laudameia é a mulher, né? Uma filha, mulher. Ela se deita com Zeus, que é chamado aqui como conselheiro. Bom, para mim, eu poderia chamar Zeus facilmente de mulherengo, como todo mundo. E ela, Garanhão. garanhão. E ela dá à luz a Sarpedon, que é armado de bronze. Agora a gente entra na parte interessante, porque Glauco usa uma armadura de bronze que vale Glauco 9 usa de ouro, na gados. verdade. Não, Glauco Glauco usa é de de ouro, ouro. que vale 100 gados. E Diomedes Não é só 100, são é 700 gados. 700 700 gados. bois. Nossa, é muita diferença. Enfim, Não, é é muita coisa. descomunal. É um É negócio descomunal. descomunal, exatamente. E aí que a gente descobre de onde surgiu a inspiração pro Saint Seiya, guerreiro das estrelas, E o os que que cavaleiros acontece? zodíacos. Porque olha só, Glauco estava com a armadura de ouro, Diomedes estava com a armadura de bronze. Quando Glauco conta a história dele, da linhagem, Diomedes dá aquela, não sei se deu uma de João sem braço, quando ele viu a armadura de ouro de Glauco.
ou se ele estava realmente sendo sincero. Eu diria que ele estava sendo sincero, não tem um tipo de ser inteligente como Ulisses para fazer tais astúcias, mas enfim. Então ele fala para Glauco que a família dele sempre foi amiga da família de Glauco. E diz que o É pai dele. antigo amigo da casa do meu pai. Exato, Belerofonte, inclusive, ficou hospedado na casa de Tideu diversos dias e etc. E aí ele fala: ah, então vamos assim, ó, tem muitos aqueus para você matar e muitos troianos para que eu mate. Não lutemos entre nós, troquemos nossas armaduras em sinal de paz. E é engraçado que fala Zeus tirou a razão, tirou o siso de Glauco e ele trocou uma armadura que valia, sei lá, 700 mil bois por uma de 10. Eu vou te Ah, não, falar. você tem razão, são 100 bois pelo de 9, mas aí eu viajei na maionese e eu li 700 bois. Bom, enfim, eu Mas inflacionei o mas é mercado. descomunal, realmente, é descomunal. Ele trocou uma pegou uma 10% do que a dele valia, eu vou te falar. É como se o Seiya tivesse trocado a armadura dele no comecinho ali, quando ele tava um bostinha, do comecinho do Cavaleiro do Zodíaco contra o mais forte dos Cavaleiros de Ouro. Não faz sentido. É, mas se bem que, parando para pensar, o ouro é bem mais maleável que o cobre. Então, assim, né? Talvez se levasse uma flechada de ouro, Não talvez ia, não não ia segurar. protegesse tanto quanto eu digo. Bom, enfim. Mas ainda continua sendo uma troca burra, né? É, Com ouro você se, consegue pelo menos. se Homero disse que foi uma troca burra, eu fico com Homero. Exatamente. Quem sou eu Eu para. não discordarei de Homero de jeito nenhum. E aí nós chegamos àquela parte maravilhosa, finalmente. Finalmente. E Heitor chega à cidade. E ele chega à cidade, né, Paola? E quando ele chega, obviamente, o que acontece? Todo mundo corre para cima dele. Exatamente. Principalmente Esposas, todas as filhas, mulheres. filhos de Exato. troianos, exato, mas principalmente as mulheres. Todas elas vão Vão ao encontro, querer notícias, ajular né? Heitor. Na verdade, eu vejo de outra forma, porque elas vão lá, elas parecem todas assustadas, espantadas. Eu não sei nem quais mais palavras usar aqui, mas vão lá, mulheres, mães, filhas, irmãs, esposas, e elas perguntam de seus próprios maridos, de seus pais, de seus filhos, de seus irmãos. Aqui já começa a apertar o coração, fala a verdade. Porque é como se chegasse um mensageiro de guerra, né? Quer saber, e aí, fulano, sobreviveu e Beltrano. Aí você já começa a ver. E essa parte final é interessante Ela porque você fala. vê a importância da família, mesmo numa sociedade, tipo, obviamente deu origem à nossa, mas completamente distoante, assim, né? Obviamente que muitos valores são similares e tal, mas engraçado, né? Você vê a força da família, né? Nessa parte do episódio, né, Bruno? Realmente. E você vê o que faz, a falta que um parente faz, né? Um pai, um irmão, um marido, principalmente, como nós veremos aqui na frente, Filho, um filho. E o pior que Heitor, olha só como o que é um homem com H maiúsculo, um macho. Ele olha para cara para elas assim, para os rostos delas e percebe que muitas delas já já haviam pairado desastres, né? Mas elas não sabiam. Então ele apenas diz: olha, vão lá para o templo orar por Atena, orar para Atena, que ela fique do nosso lado, apenas isso. E não dá mais detalhes da guerra, porque ele tenta evitar essa dor antecipada, eu diria assim, né? Porque eu imagino o que poderia acontecer, o que ela passaria na cabeça delas, é triste demais. e até porque ele também não tinha um papel de mensageiro, né? Então corria o risco também dele falar, fulano morreu, aí, sei lá, confundiu com outra pessoa, Ou né? aconteceu igual com o Sarpedon, ele achar que morre, de repente, vê o Sarpedon ferido, morreu, porque naquela época lá uma flechinha na perna mal curada, acabou com o cabra lá, morreu. E a pessoa, de Exatamente. repente, estar viva, né? Mas enfim, aí ele apenas as manda, mas é uma cena bem forte, assim, onde você vê todas elas querendo saber notícias de seus entes queridos e toda aquela guerra, o que ela traz, essa guerra traz apenas tristeza. Não tem nada de libertador ou de bonito como tentam colocar hoje em dia, né, para quem nunca leu um clássico e fica imaginando dessa forma. E outra coisa também que nos demonstra o quê? Aquela teoria que alguns
malucos tratam por aí do estruturalismo, de que a sociedade é feita da luta de classes. Meu amigo, leia Homero. Você vai ver o que a sociedade é feita. Ela é feita de pessoas, de famílias que se preocupam com seus entes queridos. Isso daqui fica nítido em toda a Ilíada. É tenso, é tenebroso. Bom, Mas, diga. vamos falar de coisa bonita, que eu sei que na Ilíada de bonito só tem duas coisas, as mulheres e os palácios, não é mesmo, Bruno? Ah, dizem que Aquiles era bonitão. E Alexandre também. E Alexandre. Paris e Aquiles eram realmente dois deuses gregos sem ser deuses. Eram semideuses, né? Eram semideuses, exatamente. Aquiles literalmente, Paris não. Mas enfim, continuemos. E aí nós chegamos então nessa que você fala que é bonito, então eu imagino que você esteja falando do palácio que Homero fala que é lindíssimo de Príamo, né? E ele É- enfatiza isso na escrita, né? Muito engraçado. Ele enfatiza a quantidade de quarto e a questão que a pedra era polida. Gente, lembrando, né, que não era tão trivial fazer polimento de pedra naquela época, né? Fazer aquela tipo mesa Olha. de pedra polida igual a gente vê hoje em dia, né? Mas para comprar uma pedra de mármore hoje, para nós é caríssimo. É R$ 4.000, R$ 5.000. Não é barato. Então imagine naquela época você polir uma pedra, gente. Olha só. Era então falar que era um palácio lindíssimo, tinha quarto para todos os filhos. Reparem nisso. Quarto para todos os filhos. Eita, eu vou te falar, devia ser um palácio muito. Não tem nem palavra para descrever, mas devia ser Tem bonito o lugar para negócio. os filhos, para os genros, para as noras, para Tinha todo quarto mundo, para né? todo mundo, né? Exatamente. E aí, quem ele encontra? Bom, o Heitor encontrou quem ele estava procurando, né? Contra sua mãe. Sua mãe, exatamente. Exatamente. E aí diz para ela o que fazer e diz que vai chamar Paris, né? Que preferia. E é engraçado que ele diz para a mãe: "Ah, eu vou encontrar meio que aquela estutice de pessoa que eu preferia que tivesse morto". E ele fala com todas as palavras. Seria tão melhor se ele morresse logo, porque aí a Helena podia ir embora. A gente podia dar a riqueza dele para Helena levar junto com o Menelau e a gente ficar de boa aqui, ó, vivendo essa vidinha com nossa família, ao invés de ter que guerrear pelos mares do que esse desse Facínora faz, enfim. E ele fala isso para a mãe dele ainda, hein? É bem engraçado o que acontece. E Hoje aí, em dia ele seria algum irmão, se estivesse perto, ia xingar, falar, pô, você vai falar assim pra nossa mãe? seu politicamente incorreto. Exatamente. E aí ele fala para a mãe fazer isso e a mãe vai, obviamente, obedece, vai pegar a sua mais bela trama, ou seja, o seu mais belo vestido, para depositar aos pés de Atena. É engraçado que a Atena ela tinha uma libação diferente, não era um vinho frisante que era derramado para ela, eram Doce vestidos. como mel. Ah, era o vestido, é o vinho Vestido, doce que ele reclama e fala, não, exato, que ele não quero. quer. É uma coisa interessante, verdade. A mãe oferece o vinho para ele, né? Para ele descansar o corpo, e ele fala: "Não, para que o vinho não esfrie meu sangue", eu dizendo novamente, trazendo para a linguagem de hoje, "não esfrie meu sangue e que eu não queira deixar de voltar à guerra que me é merecida, diríamos assim". É alguém bem consciente dos seus deveres, do que deve, do que tem a proteger, que nós veremos aqui mais para frente. Então ele manda a mãe com as anciãs para o templo de Atena, e ambas vão orando para Atena atrapalhar. E qual é a pessoa que elas focam? O que elas pedem, Paola? Para quem? Para Atena atrapalhar quem? Qual é a pessoa específica? Diomedes, obviamente. Elas vão orando, Exatamente. falam: "Atena, Diomedes está desbaratando nossas falanges, está parecendo um animal raivoso, está parecendo a quimera que Belerofonte derrotou. Por favor, ajude-nos a acabar com ele". E o que Mas diz? elas não só pedem, por favor, como elas oferecem 12 vitelas com 1 ano, ou seja, elas oferecem o animal mais puro, melhor qualidade ali, realmente o. Tudo de acordo com o que Heitor pediu, né?
Exatamente, o melhor, exatamente, mas eles estão oferecendo top do top do top do sacrifício, né, eles não estão oferecendo qualquer coisa. E a resposta de Atenas é muito peculiar, obviamente, e muito curiosa, porque ela vira e fala assim: Não". Apenas isso. Porque vai pedir logo para quem? Logo para Diomedes, que foi quem exatamente Atena inflou o fogo da discórdia e da voracidade. Então, é por isso que eu falei que foi. Meu, é engraçado para quem tá vendo de longe assim, mas eu imagino o coração dessas pessoas imaginando que poderiam ser ouvidas e tipo, antes mesmo de orar, de gastar sua corda vocal, suas preces, já a oração já estava recusada. É triste. E aí nós chegamos a outro lugar que é lindíssimo, que contém uma pessoa que dizem que é lindíssima, mas por outro lado, covardíssima, que é o Palácio de Paris, né? Ou não é, Paola? Paris realmente, o Alexandre é um ser odioso, né, desprezível. E olha que engraçado, nós vimos há pouco que no palácio de Príamo havia quartos para todos os filhos e diz que todos os seus filhos lá dormiam. Porém, no caso de Paris, não. Ele construiu o próprio palácio e diz que só não era tão bonito quanto o de Príamo, mas era bem bonito. E ele mandou construir com os melhores artífices, ou seja, os melhores filhos de Hefestos foram os que construíram o Palácio de Paris. Era um estudo mesmo, fala a verdade. O serzinho desprezível é esse Paris. E o pior ainda é o jeito que Heitor encontra ele. Quando Heitor entra no palácio dele, encontra ele lustrando o seu escudo. Meu amigo, o escudo é para ser lustrado ou é para estar na guerra lá defendendo o seu corpo, seu infeliz? Obviamente que é para ser ilustrado, Bruno, por favor, né? Não dá, eu não aguento falar desse ser, viu, Paulo? Eu não aguento. Bom, o que que Heitor tem? Não tem outra coisa para Heitor fazer a não ser humilhar, né? Esse tipo de pessoa. Não tem como. Se concorda ou não concorda, Paulo? Eu acredito que tem que humilhar. Não tem jeito. Ele tem um carinho tão grande por Paris que ele já chega metendo o pé na porta. Estranha criatura! Não te fica bem estares para aí amuado, ou seja, você tá aí parado, seu Zé, né? Seu infeliz. Exato, seu infeliz. No mínimo, pode dizer o mínimo aqui. E eu vou te falar, como que pode a pessoa ser a causa da guerra e estar lá na sua segurança de seu palácio? Lembrando que nós não estamos na era moderna, onde os presidentes ou os líderes criam as guerras e mandam as pessoas ir. Naquela época, o líder ia. Até o finalzinho do século XX, não, 19, os líderes iam para a guerra, né? Bem diferente do que há hoje em dia. Falar a verdade, eu acho, Bruno, o seguinte, né? O Paris é a inspiração para os políticos de hoje em dia. De como ser um infeliz, um desgraçado. De como tirar a paciência de todo mundo. Exatamente, como acender o fogo no palheiro em meio a um derramamento de gás e gasolina e sair como se nada fosse consigo. É brincadeira, eu vou te falar. E como Heitor humilha ele, né? Ele fala: olha, realmente, eu não tenho nem resposta pra você. Como você me falou tudo na medida. Engraçado que ele fala na medida justa, porque, tipo, eu sou isso mesmo, você tá certinho. Então eu vou fazer assim: eu vou me arrumar aqui, você pode ir na frente, que eu te alcanço. Isso se eu não te ultrapassar na caminhada. E nesse meio tempo, quem aparece? A maravilhosa Helena, a lindíssima Eu já ia Helena. falar a mala da Helena, porque ela já começa com aquele papo de eu sou a cadela, Eu, aquele fa- chororô eu, desnecessário. aquele mimimi. Nossa, Eu já digo, começa. Ai. eu diria que ela se mutila verbalmente. Tipo assim, eu sei que eu sou uma peste, não sei o que, pra todo mundo ficar com dozinha dela e falar, não, você é linda, Helena. E ela era linda mesmo, de fato. Para fazer uma guerra tinha que ser. Inclusive os anciãos, né? Dessa tem que ser. E, inclusive os anciãos, nos episódios anteriores, nós vimos falar, eles falaram lá, realmente
dá pra entender porque aconteceu uma guerra aqui por essa mulher. Mas enfim, né? E é Mas nessa engraçado. parte a gente vê que Heitor, mesmo assim, não cai na dela, né? Tipo, "Ô, então, eu sei aí que você fica com esse chororô chato, moço, mas isso aí não me convence, não." Olha, Paula, eu diria que ele é bem amigável com ela, viu? A gente vai ver um pouco mais pra frente, mas até que era bem amigável. Sim, ele é amigável, mas no começo da resposta ele fala assim: "Ah, ele não me manda." Ela pede pra ele sentar, né? Ah, é, fala pra ele sentar. Mas é a mesma coisa do vinho com a mãe, né? Tipo, não vou esfriar Exato. o Ele sangue, tá deixa eu assim, ficar aqui em pé. mas então, tá bom, esse chororô teu aí, beleza, já entendi. Eu gosto de você, você é linda, mas então, não me importuna não, querida. Exatamente. Fala, ó, vai. Ele fala, apenas fala pra ela, ó, convence esse imbecil do seu marido aí voltar pra guerra. Enquanto isso, eu vou visitar minha esposa na minha casa, aproveitar esse meio tempo. Bruno, nesse caso a gente chama Paris de marido ou de amante? Olha, eu vou te dizer que eu talvez chamaria de transmarido. É uma boa, transmarido ou então transamante também. É, qualquer uma das duas, porque ele não era nenhum nem outro. Pra dizer a verdade, ele era amante, né? Porque aqui eles tratam como marido e mulher, mas era amante, porque o marido verdadeiro de Helena nós sabemos que era Menelau, que foi com quem ela casou primeiro e não se divorciou. Exatamente. E aí Heitor diz para Helena que vai embora, que vai ver a sua esposa. E olha o que ele fala para ela, ele fala, ó, eu vou visitar a minha esposa, porque pode ser a última vez que eu a verei. Ai, meu Deus. Ah, aquela musiquinha triste na cabeça. Nossa, é a segunda vez lendo isso, gente. Não, não dá, eu não aguento. Eu não aguento. A primeira vez que eu li, eu tava no metrô ainda. Ainda bem que eu não chorei. Vontade de falar que tava suando o olho, não? Nossa, cortando cebola no meio do metrô em pé. Quer ciar, me dá um suor no olho. É, então. Essa máscara aqui na cara. Mas olha, eu vou te falar, o encontro deles é tremendo. Ele vai à sua casa, não encontra ela, elas, as amas, né, as súditas dele as empregadas deles diz que ela foi até a muralha para ver a guerra, para ficar olhando Heitor ao longe. E aí ele vai até ela e a encontra. Ai, eu não consigo falar dessa cena, Paula. Fala você dessa cena, eu não consigo, eu sou fraco. Bom, essa parte eu acho muito interessante porque Heitor, ao encontrar Andrômaca, ele achou que se ele demorasse mais um pouquinho, ela poderia já estar em algum outro lugar ou para lá da muralha. Então ele correu feito Um sei lá, um cavalo. estabanado, um cavalo, exatamente. E quando ele a encontrou, ela só era só água, né? Se desfez em Pa- choro. parecia um mar, água salgada. Exato. E aí pergunto a ela por que diabos que a mulher estava chorando tanto, e Ah, essa que parte é pergunta, né? dura. Essa parte é dura. Que pergunta. Não, mas olha, não, não, eu vou tentar, deixa eu tentar dizer isso. Não, essa parte favorita, você pode ir em frente. Não tem como, é a melhor parte de toda a Ilíada e Odisseia. Eu não vou falar como está exatamente nos livros, eu vou parafrasear para não termos muito mais tempo aqui no nosso podcast, mas ela começa a dizer para ele que o pai e os irmãos dela já estavam mortos e foram mortos justamente por quem? Por Aquiles. Os pais e os irmãos dela viviam aos arredores, inclusive alguns em Tebas, onde provavelmente quem vê ali os mapas do início do livro percebe que foi a rota que eles tomaram, e no comecinho do canto também, durante o canto, os cantos, né, durante o livro, comenta de algumas cidades que eles passaram e destruíram, e Tebas foi uma dessas cidades onde estava o pai dela. E aí, eles morreram provavelmente nessa arremetida contra Ilion. Ou seja, também por causa de Paris Alexandre e por causa de Helena. Ela perdeu os pais e também perdeu 7 irmãos. Olha o peso disso, olha o peso disso. E aí ela fala para Heitor: Heitor, você é meu pai, é meu irmão, é meu marido, é minha mãe.
é meu tudo. Eu não tenho mais nada. Se você se for, quem cuidará de mim? Quem cuidará Meus filhos. de seu filho, Escamandrio, mas que os troianos chamavam de Astiníax? Olha Fora isso. que ela enaltece a virilidade de Heitor, falando que ele é um homem maravilhoso e que é a coragem dele que o matará, né? Eu também acho Exatamente. essa parte sensacional. Ela percebe o quão incrível é seu marido, porque ele é bom com Helena, como nós vimos, mesmo ela sendo a causa de todos esses males, mesmo ela sendo a causa da morte de seu sogro, de seus cunhados. Ele ainda é bom com ela. Ele, ao invés de entregar o seu irmão para Menelau, para que Menelau corte a garganta dele e acabe com a guerra, ele guerreia por seu irmão, pela cidade, mesmo tendo perdido todos esses, diríamos, parentes, e mesmo tendo o risco de perder a própria cidade, a esposa, o filho. Olha que homem incrível. É demais. Eu acho tão lindo o jeito que ele responde a ela, Sim, falando: "Mas se eu morrer, você não vai ficar desamparada. Você vai sentir realmente essa dor inicial, eu sei disso, mas você vai se lembrar da minha história, de como eu fui um homem honrado e glorioso, e você vai poder contar isso para todas as mulheres que vão te cercar, porque eu vou te deixar abastada financeiramente, cheia de ai gente, como é que chama? De amas não, de empregadas, né? gente, me fugiu de escravo, não, empregada, eu ia falar escravo, mas não é escravo, enfim, vou te deixar cheia de empregadas, e você vai poder falar tanto para os meus filhos como para qualquer um de Troia, quem foi Heitor, e o que ele fez, e todo mundo vai te respeitar como a mais nobre das mulheres. Exatamente. E ele fala isso pensando, né? Pensando não, né? Tentando tensionar o coração dela, o pensamento dela, para o caso de uma vitória, mesmo com a morte dele. Só que na fala dele também ele já deixa perceber, ou ao menos Homero nos deixa perceber, eu não sei, que Heitor já sabia que eles não venceriam a guerra. Ele diz que sabe que Ilion será destruída e que não liga para pais, nem irmãos, ele não liga nem para os irmãos dele, que é provavelmente mentira, porque senão ele não estaria guerreando. Não estaria guerreando assim, né? Ele entregaria seu irmão. Mas ele diz que não liga para pais, nem para seus irmãos, mas que liga só para ela, só para Andrômaca, só para que ela não virasse uma escrava. Ou seja, ele preferia morrer na guerra do que ver ela sendo uma escrava de outros povos para trabalhar, sendo arrastada para cativeiro. Então você vê o peso que tem toda essa guerra, todo esse peso que tem por trás de um guerreiro desse. Então a coragem não é ela a única fonte, mas a necessidade de proteger os seus entes queridos. E aí ele diz que ele, sabendo que iria morrer, Paola, ele disse que preferia estar morto quando viesse a escravatura para ela e a morte para seu filho. Cara, Exatamente, é mas essa pesado. parte eu acredito que é mais uma declaração de amor, do tipo assim, o mundo pode estar se esvaindo em sangue, em bomba, em guerra, em qualquer coisa, mas tudo isso que eu faço, além de ser pelos nossos filhos e por tudo isso, pela terra, por Troia, é por você, Andrômaca. Então isso é muito bonito, assim, tipo, eu dou a minha vida por você. É o papel de um É a homem. essência do amor, exatamente. É a essência do que o homem deveria fazer num É o papel do homem segundo relacionamento. Paulo. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz que o papel do homem é dar a vida para a mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então, é o papel do homem. Mas é triste, é difícil. E ainda mais você percebe assim quão assustador é a guerra, né? Ele vai tentar abraçar o seu filho para se despedir dele, vai tentar dar um beijo nele, tentar pegar ele do colo da ama, mas ele se assusta por causa dos penachos do capacete do pai. Olha só que incrível, tipo, era assustador para uma criança ver aquele aparato todo de guerra. Olha que Tipo criança pesado. quando vê Papai Noel hoje em dia, É, começa não, brincadeira. quando vê uns Papai Noel estranho,
Ah, tem aquelas fotos bizarras, tipo o coelhinho da Páscoa meio descomunal, assim. E outra coisa que eu acho engraçada é como descreve a cintura das ambas, né, porque elas usavam cinto para deixar as cinturas belas, né, o espartilho. Então fala que a bela cintura da ama, né. É, Bom, então, e enfim, é aí, uma curiosidade nada a ver, só que eu achei interessante adicionar. ó, eles ambos riem, né, da criança, mas eu imagino que aquela risada cheia de lágrima nos olhos, com certeza da Andrômaca estava cheia de lágrimas. E aí ele tira o penacho, pega o filho, dá um beijo nele, e sem deixar tensionar muito o coração para não desistir, ele só parte para a guerra, diz adeus para Andrômaca e parte para a guerra. E fala para ela voltar, né, para seus afazeres, tipo, continue sua vida normalmente, como se tudo fosse voltar ao normal. Vá Exato, ele cuidar pede para da ela ir casa, rezar vai e rezar, exato, vá falar para e as cuidar da empregadas família. fazerem as suas tarefas. E enquanto ele está indo, enquanto ele está indo, eles se despedem, ele está indo para o portão para a guerra, ela está indo em direção à casa. Diz que ela volta o olhar várias vezes, com o rosto cheio de lágrima, chorando. Velho, não tem como, não tem como, é o melhor canto. É E o aí quando melhor. ela chega, ela é recebida pelas amas e se põe a contar tudo que tá as servas e se põe a contar tudo que tá acontecendo, né. E todas Tipo assim, choram, essa exatamente, é muito triste mesmo. todas choram copiosamente. Olha, gente, é tenso. E neste momento que nós estamos aqui no mundo, né? Ainda não no Brasil, eu diria ainda. Nós estamos às vezes no Afeganistão, então nós conseguimos, por essas histórias, nós conseguimos talvez nos colocar um pouquinho mais. Porque você ler um livro é viver uma vida, como diria Rodrigo Gurgel. Então, nós conseguimos nos colocar na pele daquelas pessoas afegãs neste momento. E ainda mais depois de um canto desse, e vendo o que está por vir aqui para o nosso Brasil também, talvez, né, Paola, no começo do próximo mês, nos lembra do que é importante, do que é importante para todo ser humano, que é a sua família, que é cuidar da sua família. Como diria Edmund Burke, cuidar do seu pequeno pelotão. Eu acho que é esse o ensinamento que fica desse canto para nós neste momento do mundo. Quais são suas considerações finais aí, Paulo? Não sei se quer É comentar mais alguma exatamente coisa. isso, que esse canto é realmente a exultação da família, você perceber a importância, mesmo que hoje em dia tenha uma campanha muito ferrenha contra a família e tudo mais, a gente vê sempre: "Ah, você é jovem para sempre, tem de ser livre para sempre". Lembre-se dos seus e daqueles que te criaram e queira fazer o mesmo para os próximos, tipo, eu acho que como eu finalizaria. É isso aí, Não sejamos exatamente. todos como Alexandre. Sejamos como Heitor, todos. Exato. Exatamente, eu não consigo nem terminar um episódio desse maravilhoso do jeito que foi. Episódio incrível. Leiam Ilíada, pessoal, principalmente o canto 6. Releiam Ilíada e absorvam os ensinamentos que vocês que conseguirem captar, porque existem inúmeros que nós não conseguimos captar, de repente você consiga. Então, este foi o canto 6 da Ilíada, o episódio de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal.